Olá, meus amigos do Mafra Mix, do programa Ana Catarina Show. Hoje com mais um entrevistado, Plínio. Tudo bem, Plínio? Oi, Ana, tudo bem? Plínio é secretário de saúde de Mafra, mas o Plínio tem uma história e hoje nós vamos mostrar a história, como o Plínio veio parar em nossa cidade. Plínio, conversando com você agora, a gente sabe que você é de São Paulo. O porquê que você escolheu vir para a nossa cidade de Mafra? Eu sou paulistano, nasci na capital, na zona leste, né, da capital paulista. Eu escolhi, foi meio por acaso, né? Não foi uma escolha, foi uma oferta de trabalho, né? Então, em 2004, tive uma proposta de trabalho para vir fazer licenciamento ambiental aqui em Rio Negro. Algumas empresas estavam precisando e tinha uma em específica que prestava serviço para Souza Cruz, e aí me convidou para vir para cá para fazer um trabalho, né, temporário, e acabou que eu fiquei. Não consegui voltar mais, fui ficando e me estabeleci por aqui. Plínio, a gente sabe qual que é a tua graduação. Desculpa, vou fazer de novo, tá? Plínio, eu gostaria de saber a sua graduação. Eu sou formado em segurança do trabalho, também sou formado em gestão ambiental e sou administrador. Tenho pós-graduação em educação ambiental. Em São Paulo, qual é o seu currículo? Quais são as empresas que você trabalhou? Eu nem perguntei quantos anos você tem também, né? É bom a gente saber. Eu tenho 41 anos. O meu primeiro trabalho foi como vendedor. Eu era um vendedor ambulante, né? Com 14 anos. Aos 16, eu entrei na droga raia. Foi meu primeiro trabalho com carteira assinada. Concorrente agora. Concorrente. Então, eu era um assistente lá, né? Uhum. Mas, assim, o que eu mais fazia lá era limpeza mesmo. Fiz muita faxina na droga raia. Mas também aprendi um ofício, né? Aprendi a trabalhar como balconista de farmácia, fazia aplicação de injeção. Então você trabalhou da minha área, então você sabe como é que é trabalhar numa farmácia, como tem que ter, né? Sei. Comecei bem novo, assim, trabalhei por muitos anos em farmácias. Uhum. Né? Posterior a isso, eu entrei no segmento de segurança no trabalho, né? Como técnico. E aí trabalhei para diversas indústrias e também como responsável técnico. Hoje eu trabalho para a prefeitura, mas também sou responsável técnico de algumas empresas, né, do segmento de reciclagem. Eu também sou professor na Unopar, sou professor do SEDUP, estou licenciado, mas também trabalho para o Estado como professor. Já trabalhei para o Senai há alguns anos aqui na cidade, então eu venho, né, mesclando ali um pouco de indústria e um pouco de educação. Mas com o teu conhecimento, pelo que eu vi, você tem conhecimento em várias áreas, você se especializou em técnico de trabalho. Como técnico em segurança do trabalho, talvez seja a função que eu mais permaneci, né? Então, eu posso dizer que eu sou especialista nisso, pelo tempo de função, né? Mais de 10 anos trabalhando como técnico de segurança, dando aula nas principais escolas aqui da cidade, né? No SEDUP, no Senai, fiz algumas coisas também para o Senac, também com a minha empresa de cursos e treinamentos também. Então, assim, eu formei alguns alunos aí, né? Tenho mais de 10 anos na docência, na formação de técnicos em segurança do trabalho. E como que surgiu o convite do nosso prefeito, Hermeson Mas, para você assumir a Secretaria de Saúde? Já que você era da segurança do trabalho, o porquê você foi passado para trabalhar na área da saúde? Que eu acho que é uma pergunta, que muita gente faz, então a gente está aqui para esclarecer. É verdade, isso aí todo mundo me pergunta. Eu conheço o Hermeson há mais de 10 anos, né? Mas eu conheci o Hermeson no segmento profissional, né? Nós somos auditores, então além de eu exercer minha função na docência e também na indústria, eu sou formado como auditor, né? E eu fui aluno do Hermeson há mais ou menos uns 11 anos atrás. Eu fui aluno do Hermeson como auditor interno,
Né? Na empresa do Emerson? Não na empresa do Emerson. O Emerson era consultor na empresa onde eu trabalhava. Ah, entendi. Aí eu fui aluno dele. E eu gostei daquela, né, dessa questão de auditoria, sistema de gestão de qualidade, sistema de gestão ambiental, que já era a minha área de trabalho, mas nunca não conhecia muito bem a questão de auditorias, de certificação, né, certificação de qualidade, certificação ambiental. E aquilo fez sentido para mim. E posterior a isso, eu falei, pô, eu vou seguir essa linha, né? Eu tinha o Emerson como um exemplo, assim, profissional, né? E ele sempre trabalhando, viajando o Brasil e fazendo auditorias, fazendo treinamentos, assim, aquilo me chamou a atenção. E aí eu fui fazer um curso de auditor líder de gestão ambiental, da ISO 14001. Isso já tem uns 7, 8 anos atrás. As ISO. Bastante tempo atrás. E aí, né, coincidentemente, o Emerson também estava fazendo esse curso. Né? Nós fizemos esse curso juntos. E nos últimos anos a gente se encontra, né? Ele como auditor, eu como auditado, e, enfim, nesse mercado, nesse universo de auditorias. Mas você trabalhava para empresas ou também para prefeituras? Não, eu nunca trabalhei para prefeitura, trabalhava para empresas, assim como ele também. Né? Mas ele auditava as prefeituras? Ele auditava a prefeitura, mas ele também auditava empresas. Ah, entendi. Entende? Então, assim, ele trabalhava trabalhou com algumas prefeituras, Balneário, Timbó, né? Mas principalmente nas indústrias, de lá que a gente se conheceu. E aí, nesses anos, a gente sempre se encontrava, pelo menos uma vez por ano a gente se encontrava né, por causa dessa questão de auditoria. Aí quando eu nunca fui político, não tinha, né, nem interesse nenhum na política ou gestão pública, e quando ele ganhou, mandei lá um parabéns para ele, e ele nem Você estava em São Paulo nessa época? Não, eu estava aqui. Já estava aqui em eu moro aqui, né, desde 2004. Isso, eu sou morador daqui. Aí mandei lá uma mensagem para ele, né? Mas assim, eu acho que ele nem me respondeu. Pelo fato da quantidade de pessoas que né? Mas enfim, eu estava trabalhando também, estava tocando a vida. Aí em fevereiro ele me chamou para trabalhar com auditorias na prefeitura. Ele queria implantar, né? Ele quer implantar um sistema de gestão de qualidade na gestão pública, né? Inclusive algumas questões anti-suborno, de compliance, e é um projeto que ele tem, né? E com certeza vai ser um projeto muito vitorioso. Ele me chamou para trabalhar na prefeitura como auditor, né? E eu topei. Era um desafio ali, eu falei, puxa, vai ser legal. Aí eu fui trabalhar no setor de obras, né? Fui trabalhar no setor de obras, e aí a gente fez auditorias em algumas obras que estão acontecendo na cidade, na obra da Nereu Ramos, nas obras ali do Vila Nova, isso, obras do Vila Nova, enfim. Né? Eu estava auditando algumas obras, e aí começou a pipocar aquela questão da pandemia, da UPA, e ele pediu para mim fazer uma auditoria lá. Né? Ele pediu para mim fazer uma auditoria, que é o quê? Seria a verificação, né? Da gestão, do que está sendo feito, do que está sendo gasto, né? Toda essa... Apesar que o UPA é da Mahatma Gandhi, é terceirizado. A UPA é da prefeitura, mas quem presta o serviço lá é a Mahatma Gandhi, é uma terceirizada. Então o Emerson, ele estava, né, ele tinha esse objetivo de entender o funcionamento de todas as empresas prestadoras de serviço do município. E a Mahatma Gandhi é uma prestadora de serviço do município. Né? Aí por isso que ele me colocou lá. Eu fiz a auditoria, terminei, aí estava um problema, estava muito tenso, porque tinha uma demanda enorme de atendimento pelo Covid, e aí ele falou, Plínio, dá uma força para mim, ajuda a administrar a unidade. Naquele momento, eu passei a fazer parte da gestão, da equipe que fazia a gestão ali, né? Compartilhou-se a prefeitura assumiu a responsabilidade compartilhada com a Mahatma Gandhi.
Então agora não é só Mahatma Gandhi, é compartilhado. Não, a gente Vocês têm tomou... uma parte e eles têm uma Exatamente. parte. E qual que é a parte da prefeitura, para a gente entender um pouco melhor? Assim, ó, né, essa questão de compartilhar, é assim, a gente está né, assumindo todos os compromissos, os compromissos que eu digo assim, né, a gente está verificando todos os compromissos que foram firmados. Então, por exemplo, eu tenho um contrato de médico, contrato de prestação de serviço de higienização, de limpeza. Essa parte burocrática? Exatamente, a parte burocrática. Os médicos são da Mahatma Gandhi? Sim. Os enfermeiros, Sim, os profissionais são contratados que trabalham pela lá. Mahatma Gandhi. Eles são contratados pela Mahatma Gandhi. Só que aí, assim, os contratos, eles estão, né, para a prefeitura, entende? Então a prefeitura, a Mahatma Gandhi fez um contrato, aí o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se esse contrato tem validade, se o custo dele é justo, se aquilo que nós estamos pagando como contribuinte, como prefeitura, está correto. Então, foi agora, aí que foi isso que te chamou a atenção dele, que você teria visão e conhecimento, competência para trabalhar na Secretaria de Saúde. Então, aí eu estava lá e tomamos a decisão, né, de dividir a unidade, porque tínhamos, na época, tinha a tenda do Covid. Sim, eu me lembro que era R$28 mil por mês para a prefeitura. Isso, tinha a tenda do Covid. Me chamou a atenção que lá dentro, assim, da unidade, tinha sala de reunião, sala do diretor, sala de... Né, tinha várias salas administrativas. Escritórios que não tinha a parte... E que não era utilizado para a parte clínica, ambulatorial. Que é a parte principal Isso. Agora. Aí o que a gente fez? A gente pegou essas salas, desativou a parte administrativa e criou leito lá dentro. Então a gente sabe que a Mahatma Gandhi está sendo investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pois uma possível irregularidade na licitação em um município no estado. E o que vocês, pelo que eu vi, vocês já estavam fazendo uma análise para ver o custo em relação à terceirização. O que vocês falam sobre isso, Plínio? Qual é o teu pensamento e do Emerson, apesar que ele não está aqui, mas para a gente saber o que o município está fazendo em relação a essa investigação da Mahatma Gandhi? Eu quero explicar que, assim, a Mahatma Gandhi é uma herança, né, do que a gestão herdou. Né? Então, é um contrato que foi feito em 2017, né? Esse contrato de prestação de serviço, ele... eu não posso dizer se está certo ou se está errado. Eu posso dizer, assim, que poderia ser melhor. Né? Então, não vou fazer juízo, não vou falar mal da empresa, até porque, assim, olha, está havendo um inquérito lá no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo sobre isso, a polícia está investigando, né? Não posso fazer... É uma investigação, não é algo que é concreto, a gente não pode acusar. Eu não posso fazer juízo, eu posso falar, assim, como gestor de saúde aqui de Mafra. Né? Como gestor de saúde, eu vejo que, assim, poderíamos fazer melhor. Né? Só que para isso tem um passo a passo. Né? Então, assim, quando a gente assumiu, havia uma fragilidade, né, na secretaria, no sentido assim, de assumir o pronto atendimento, de assumir a alta complexidade, até porque não faz parte, né, do escopo do município. Né? Então, o município ele tem responsabilidade na atenção primária e também na emergência. E é lá que a gente que entra, né? Aí o que a gente fez? A gente primeiro assumiu responsabilidade compartilhada com a empresa. Então, assim, olha, nós estamos lá dentro. Então, eles não podem tomar atitude sem o nosso conhecimento. Então, já dificulta ali, né, qualquer ação que eles poderiam vir a tomar. Né? Segundo, nós estamos nos qualificando. Então, o primeiro passo era assumir o Covid. Covid, a gente tinha lá um médico e um técnico e um enfermeiro. Não dava conta. Então, a gente precisou deixar mais robusto a equipe. Né? Então, hoje, nós temos 3 médicos, né? Nós temos diversos enfermeiros, porque assim, permanece sempre 2, mas em determinados momentos tem 4, em determinados momentos, né? De acordo, está sendo variável de acordo com a demanda. Então, mas isso daí
entra no... A equipe da prefeitura. Esse daí já é o serviço de vocês, não é a Mahatma Gandhi que contratou. Não. Aí a gente, para mim não ter que pagar um aditivo, eu comecei a usar os funcionários da atenção primária. Você entendeu? É a favor disso da terceirização? Porque a gente vê que no outro governo tudo foi terceirizado. Limpeza foi terceirizada, o UPA foi terceirizado, a gente sabe que vários setores estão sendo terceirizados. O que você acha em relação a isso, Plínio, não secretário de saúde? Eu acho assim, que você deve terceirizar serviços que não são essenciais, mas a base da essência do seu serviço não. Então, por exemplo, eu tenho que ter um quadro de médicos, técnicos e enfermeiros da secretaria para ter suporte, porque eu não posso ficar refém de uma empresa, entende? Então, assim, eu não posso, se hoje a Mahatma falar, a gente está indo embora, o que eu faço? Eu vou chorar? Não, eu tenho que assumir a unidade. Então, hoje eu tenho essa capacidade. Hoje eu tenho essa capacidade de assumir a unidade. Eu, no sentido, né, como gestor da Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Saúde hoje tem essa capacidade. Alguns meses atrás não tínhamos. E aí ficava difícil negociar. Entende? Porque se eu falar para você, você tem a necessidade de fazer isso comigo, ou então o seu serviço nós somos refém. É que um agente na empresa, a gente não pode ficar na mão de um colaborador, a gente tem que ter uma equipe. Exatamente. Agora, eu terceirizar alguns serviços que não são essenciais para mim, ajuda, sabe? Ajuda. Mas se a gente já tem um número X de colaboradores, que nem você já tem ali o pessoal, os concursados da prefeitura, a gente já tem também os comissionados. Teria necessidade de terceirizar tanto assim? Você não acha que aumenta muito o custo para a gestão? Ana, não é bem assim. Primeiro, né, nós temos 18 equipes da atenção primária. Essas equipes elas estão divididas em 13 unidades. Né? Em 13... Essas unidades, então assim, para você entender, existe uma questão de custeio. Né? O que paga, de onde vem a verba para a gente pagar o serviço, para a gente pagar, né, a folha de pagamento. Então assim, dessas equipes de atenção primária, eu não posso tirar eles de um posto de saúde para atender na UPA, para fazer, né? Eles têm que trabalhar no posto. Eu posso levar ele para a UPA, por exemplo, se for fora do horário de serviço dele. Que é o que vocês estão fazendo, de hora extra. Então hoje a prefeitura arcou com as horas extras das equipes. Eu estou seguindo você, eu vejo o trabalho de vocês. É o que a gente fez, né? Então assim, eu dependo dessa, né? Para o funcionário é legal também, para a equipe, embora isso seja um pouco cansativo, mas assim, os enfermeiros, eles têm esse costume de trabalhar em 2, 3 lugares mesmo. Então, para eles faz sentido, né, fazer isso. Mas eu não posso também tirar ele lá, porque a unidade básica de saúde, ela ganha por produtividade. Então, se eu não atinjo a produtividade, aquele recurso não chega para a gente. Sim, tem vários projetos que vocês têm que encaminhar para o Ministério da Saúde, senão não vem. Senão não consigo pagar o salário deles. Isso é uma coisa que eu vou falar, Plínio, agora, né? Já que a gente está conversando assim, estou gostando. Não é que eu estou gostando, mas eu acho que é bem legal a nossa entrevista para mostrar para as pessoas, para entenderem um pouco mais como é que funciona. Em relação a isso, eu vi o ano passado, no ano de 2020, Mafra perdeu o repasse por falta de informações, que é isso que você falou. São projetos, tem o Rename, tem vários, né, que o governo federal faz, que você tem que mandar informações através das agentes de saúde, que fazem, a captação dos dados do município. E que eu achei estranho, assim, que Canoinhas recebeu bem a mais que Mafra. Então, isso é uma coisa que você está tomando cuidado para melhorar? Eu fiquei assim, bem chateada com isso, porque a gente sabe que o número de munícipes em Mafra e em Canoinhas é quase igual. E a diferença deu, assim, grande em 2020. Então, isso de fato faz sentido, né? Porque o governo ele paga pelo serviço cadastrado e se você precisar, né, de um recurso para expandir, fazer uma nova unidade ou de repente, né, aí tem toda uma estratégia de captação de recursos. Quem está mais
né, tem melhor conhecimento, melhor entendimento, claro que vai se sobrepor, que vai se sobressair. Né? Então, talvez Canoinhas tenha tido mais... Né, informação. Exatamente, tenha sido mais eficiente nessa captação de recursos. Né? Então, assim, nós estamos buscando, né, eu estou buscando melhorar o meu entendimento sobre isso, me capacitar a respeito disso, né, ter um melhor conhecimento, mas também tem uma equipe lá que já tem conhecimento. Tem sim, tem um pessoal que entende um pouco disso aí, a gente está bem focado para não perder, né, oportunidades. Uma verba. Mas assim, olha, Catarina, o que é muito importante, né, além de ganhar dinheiro, é gastar o dinheiro. Entende? Então, assim, uma coisa que me chamou a atenção e que, assim, que eu acertei nisso, então me deixa muito feliz, assim, né? Que há uns meses atrás, nós tínhamos, assim, ó, a necessidade de comprar, assim, 2 milhões de equipamento médico. E aí, conversando lá com o Emerson, e assim, não tínhamos o dinheiro, né? Tinha que te comprar, assim, tirar de outras coisas, de outros, né? Ou financiar. Numa pandemia, vocês podem gastar a mais, né? A gente sabe que tem o Tribunal de Contas que regulariza os gastos, e nem numa pandemia vocês conseguem gastar mais na área da saúde. Mas assim, olha, você não gasta mais do que você tem. Então não adianta eu querer gastar mais se eu não tenho. Mas tira de uma pasta e passa para outra? Isso pode acontecer, mas assim, desde que você tenha dinheiro de outra pasta. Né? Então, assim, só para concluir assim, o pensamento. Então, assim, né, a gente vai comprar, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Eu olhava assim o que a gente tinha e eu falava, a gente não precisa de equipamento. Mais do que a gente já tem. A gente tem o equipamento necessário. Se a gente comprar remédio e ter médico para atender, a gente não vai precisar desse monte de equipamento. E de fato não precisou. Então, assim, olha, o interessante, o pessoal fala muito assim, né, já o tratamento precoce. Não existe tratamento precoce se você não está doente. Então, a partir do momento que você está doente, aí sim você precisa de tratamento. O nome disso é tratamento imediato. Não é precoce, porque se você já está com a doença, não é precoce. Sim, aí é que entra o tratamento, quando eu tenho um diagnóstico de doença. Você não acha que talvez, cortando um pouco você não acha que a gente poderia ter evitado, em muitos casos, se a gente já começasse com o teste rápido, esse teste de 3 dias? Essa é uma questão que a gente vai chegar lá. Então, assim, né, o que a gente precisava... Isso ficou muito claro, né? Assim, eu tive essa impressão, né? E assim, eu acreditei nisso. O Emerson acreditou também e deu certo. Porque assim, o que a gente precisava era médico, disponibilidade de médico, disponibilidade de remédio. Claro que assim, tem todo um aparato, né, depende do gênero, né? Bomba de infusão, respirador, cama, maca, assim, olha, precisa de tudo isso. Mas assim, ó, se você tiver uma consulta imediata, e se você tiver, né, diagnóstico imediato, aí você é medicado e aí você não vai precisar de uma UTI. Diminui a margem de pessoas que precisa ir para uma UTI, entende? Então, assim, ao contrário de eu criar um monte de UTI, eu foco no início da doença. Só que não é eu mandar todo mundo tomar um remédio se quem não está doente. Não é assim. É assim, é a pessoa ter atendimento imediato e no atendimento médico, teste, remédio. Saiu da consulta com remédio. E alguém tem que perguntar para quem teve o teste positivo se ela tem dinheiro para ficar em casa. Se ela tem comida. Porque tem gente que se sair de lá... Eu vi muitas pessoas saindo da UPA com atestado e assim, se não for trabalhar, vai faltar na mesa. Sim, mesmo com positivo, a gente sabe que quer que eu fale, Plínio? Tem pessoas que já estão até evitando de ir no UPA de medo do atestado.
Só que precisa ter não, o atestado. Eu sei, eu precisa não tô afastar a pessoa. entendeu? Mas Sim, agora você tocou nesse assunto. Eu sei. A gente vê assim, porque a gente também faz o teste rápido lá na farmácia e tem pessoas que já ficam com receio de ter que pegar atestado. Claro que é doença, a gente não sabe como que funciona o vírus em cada né, o ser humano, mas isso é um dilema que você falou. Eu percebi que assim, olha, se você tem isso aí, a coisa flui. E assim, olha, e hoje, né? Aí o que a gente fez? A gente não tinha teste rápido disponível na prefeitura, o teste de antígeno, suave nasal, aquele que a partir do 4º dia você já tem lá o resultado imediato, né? Então já faz, sai na hora. Isso a gente agilizou. Isso agilizou. Agilizou então, o tratamento. A gente comprou os testes, né? Aí vai ter gente que vai falar, mas eu não fiz o teste, eu fui lá e tive que ficar 5, 6 dias esperando, porque depende do tempo de contaminação, né? Isso você sabe disso. Então, para mim para o meu teste ser preciso, tem um tempo de contaminação. Então, a partir do 4º dia, se eu for no 1º dia, vai dar um falso negativo. E daí tem que fazer o teste de sangue mesmo e esperar, porque daí tem que fazer, vai para o laboratório, que o nosso laboratório tem que ser lá pelo Estado. Enfim, nós acertamos nisso. A gente acertou. E diminuiu o número de pessoas. Tanto que na quarta-feira, você e o Emerson e a Dirce, a vereadora, a presidente, vocês fizeram um vídeo mostrando para a população. Está sendo meio polêmico, porque as pessoas acreditam que vocês foram em um horário que tinha menos gente. Não tem, não, eu tô falando, Plínio, porque eu participo de grupos e o pessoal falando, ele foi bem no horário que não tem muita gente. Então, tem bastante gente, é uma pandemia. Não é a realidade. Eu não quero fazer igual o Chapecó, que foi lá, mostrou, acabou aqui. Não, tem. Esse problema vai durar. Esse problema, ele vai durar. Só que assim, o que o prefeito Emerson ele queria mostrar é assim, pessoal, tem solução. Né? Então, assim, a gente precisa também passar a confiança para as pessoas. Pô, tem muita gente que está deprimida, tem gente que está ficando doente por causa disso, perdeu o emprego, não consegue mais qualificação, tá sofrendo. Então, assim, olha, por mais difícil que isso seja, nós vamos conseguir vencer, nós vamos superar essa doença. Né? E como que a gente vai superar? Vacinando. As vacinas estão chegando, a tendência agora é vacinar muita gente, né? Então, alguns lotes que não tínhamos nos meses anteriores vão começar a vir. Plínio, agora você falando das vacinas, a gente não perdeu um tempo ali, porque vocês fecharam os postos no feriado. A gente vê que vários municípios de redores estão abertos, funcionando sábado depois do horário. Você não acha? Porque eu vi que vocês começaram agora, 59 anos. Hoje eu recebi uma mensagem via WhatsApp que o estado já estaria de 55, 59, acho que até dia 12 de junho. Ana, não faz sentido essa afirmação. Por exemplo, o pessoal falou, mas os professores, a gente vacinou todos. Sim, a gente vacinou todos em 4 dias. Muito legal. A gente está vacinando de uma maneira organizada, de uma maneira agendada, sem tumulto, sem fila, sem sabe, comorbidades. Né? Ontem a gente vacinou 200 pessoas, hoje a gente vacinou 400, amanhã é para ser mais 400. Então, assim, tá acontecendo. A questão é, né? Toda a equipe está mobilizada, todo mundo está mobilizado, o profissional de saúde, ele tá nessa onda de trabalhar, de fazer hora extra, de ser até, às vezes, até mal compreendido. Às vezes ele está lá trabalhando, a pessoa esquece que tem um ser humano lá atrás. Então, atrás lá de uma roupa branca, de um enfermeiro, tem um ser humano. Um pai de família, então, assim, uma mãe olha, de família. Pessoalmente eu tenho trabalhado, olha, acabou fim de semana, né? Assim, tenho trabalhado intensamente, sabe? Assim, quem me conhece sabe, assim, olha, que eu vivo na UPA. Eu tô na UPA, tô na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica. Sábado na praça?
Sim. Eu já Então, vi assim, vocês lá na praça. não tem, sabe? Aí tem gente que chega e critica e, assim, agora, eu vi poucos voluntários. Assim, as pessoas esquecem que quem está prestando serviço é um ser humano, assim como você, que tem dificuldade, que tem dúvida, que às vezes, né, às vezes não tem certeza daquilo, mas precisa tomar uma decisão importante. E nós estamos hoje tomando decisões importantes, né, que comprometem, né, que compromete o município inteiro. Então é de uma responsabilidade, é de uma severidade isso, né? Assim, o pessoal fala, vocês não estão vacinando. Olha, eu tenho o Ministério Público me fiscalizando, eu tenho... Não que não esteja vacinando, não é isso. É o que eu quis dizer, que talvez a gente, pelo que vê do Estado, a gente teria que estar já no 55, 59, sem a comorbidade, é só isso. E a gente sabe do belo trabalho que todos estão fazendo em relação, principalmente o pessoal que está na linha de frente, os funcionários da prefeitura, na área de saúde, também nas outras áreas, mas a gente sabe isso. O que eu questionei foi porque talvez a gente estaria um pouco, por causa do feriado, foi questionado isso. Mas deveria, eu sei que, até falando em relação a isso, eu vi que vocês divulgaram que vocês estavam contratando profissionais de saúde, que a prefeitura estava com dificuldade em achar os profissionais. Vocês conseguiram? Ainda não, ainda não. Não tem profissional disponível. Não tem profissional disponível no mercado hoje. É assim, o que nós fizemos? Nós colocamos um valor de mercado, imposto, né? Tem que seguir uma tabela. Não conseguimos. Agora a gente, né, fez um aditivo de valor. Estamos, né, confiantes que vai dar certo, mas isso não é certo. Não temos certeza que vai haver credenciamento, né? Porque nós estamos buscando mais profissionais para diminuir o número de hora extra das pessoas, para assim, o pessoal descansar, porque está muito tenso. Não né? é só o não é só muito cansativo. Sim, né? muita tristeza. Tá muito cansativo. Também, e assim, e justamente isso, assim, olha, porque assim, ó, você trabalha, você está cansado, mas agora o trabalho da equipe de saúde, você chega lá, pessoa entrando em óbito, parada cardíaca e reanima. Eu tive vezes assim, momentos assim que a gente, né, foi bem complicado, assim, de você chegar numa unidade, ter 2, 3 óbitos no mesmo momento, médico chorando. Eu nunca tinha visto isso, sabe? Assim, eu não imaginava que assim, sem estar lá, você não faz ideia. Puxa vida, eu tenho um médico, um menino recém-formado, coitado. Coitado, não é modo dizer, mas ele é um querido. E ele se formou e veio trabalhar na prefeitura. Daí foi logo pro Covid, né? Então o primeiro atendimento dele foi de Covid. E esse menino, ele está até hoje lá. E assim, impressionante, assim, você vê ele se emocionando, ele buscando, sabe, ele entregando o máximo possível e ele amor a profissão. Ele se qualificando, sabe? Pô, é muito interessante, assim, eu acho muito legal, assim, e desses dias, sabe, assim, você vê assim a transformação da pessoa, sabe, assim, entrou de um jeito, hoje ele está de outro, e de uma maturidade, né, embora ele é muito jovem, mas de uma maturidade, e eu estou colocando esse exemplo porque transforma as pessoas. Você tem um ponto de vista, assim, eu mesmo, assim... Você estando na realidade, você muda assim, muito o pensamento da pessoa. A minha vida mudou. Plínio, a gente sabe que vocês terceirizaram esses exames rápidos que estão sendo feitos nos postinhos, dos postinhos de saúde. Vocês estão terminando lá o postinho do Marechal. Ali eu vi no feriado trabalhando, o pessoal dando duro para tentar terminar o postinho da Marechal. Mas como que funciona agora? Porque a gente sabe que a saúde não é só Covid. A gente sabe que tem as doenças crônicas e tudo mais, que tem que ser agendada e para as pessoas. Como que está funcionando o trabalho de vocês? Vocês continuam atendendo as pessoas com doenças crônicas nos postinhos? E quais são os horários? Eu acho que até você já explicou, mas vamos tentar divulgar aqui no nosso programa. O horário que é pro Covid nos postinhos e o horário que é para a saúde pública geral. Então, nós tivemos um aumento vertiginoso do número de casos, né? O atendimento, a necessidade. Tínhamos, assim, ó, nas semanas, né, há 3, 4 semanas atrás, há um mês atrás, nós tínhamos 350 casos
de atendimento, né? 350 atendimentos por dia de Covid. Não tem como fazer na UPA, não tem, né? Fazer os 350. Então a gente teve que fazer nos postos. E o que a gente fez? A gente separou, deixou a parte da manhã para o atendimento normal, o atendimento eletivo, para as consultas, para as vacinas, e a parte da tarde para o Covid. Então, assim, teve que parar alguns atendimentos? Sim. Alguns atendimentos, sim. Né? Continua ainda? Assim, ó, né? O que acontece? Nós temos vacinação, nós da gripe, temos né? Que tá tendo a influenza, né? Nós temos a vacinação do Covid, nós temos a vacinação da influenza, nós temos, né, o calendário nacional de vacina das crianças, que a gente não pode interferir nisso, né? E as consultas, o que nós fizemos? Nós temos um critério de prioridade, né? Então, existem algumas consultas que podem esperar, que podem, né? Então, dependendo do tipo de situação, pode esperar, e aí sim a gente precisa. Isso em algumas unidades. Tem unidade que é mais robusta, que tem 2 equipes de médicos, daí eles estão atendendo normal, né, na parte da manhã. E tem que esperar? Poxa vida, né? Assim, e não dá. O que o munícipe precisa entender é que, assim, não dá para atender todo mundo com 100% de satisfação no mesmo, né? É pandemia, é vacina, né? Então, assim, é uma demanda muito grande para uma equipe que já está sobrecarregada. Então, é necessário que todo mundo, né, tenha a compreensão. Porque, assim, olha, eu ouço muito assim, o pessoal quer justiça, mas quer justiça para o outro. Para mim, eu quero que quebre um galho. Entende? Então não é assim. A gente precisa se colocar numa situação assim, peraí. Então, se caso eu tive minha consulta reagendada, né, minha consulta que era para ser essa semana, vai ficar para a semana que vem, vai ficar para 2 semanas, porque teve que ter esse espaçamento na agenda, porque senão a gente não ia dar conta, é uma realidade que a gente vive no momento. Se eu puder contratar, se amanhã o nosso edital de credenciamento aparecer uma equipe que esteja interessada e assuma esse trabalho, olha, eu quero dizer para as pessoas que a gente voltou à normalidade, né? Não é interessante manter o Covid no posto. O que vai para o posto de saúde é só o pós-Covid. Mas ele ajudou bastante a diminuir as filas Sim, do Isso foi uma das coisas que eu, Ana Catarina, achei muito legal. Você dividiu o atendimento para o atendimento ser mais rápido. Aí diminui a contaminação. A gente sabe que em Chapecó, quando alguém da família dá positivo, eles fazem teste em toda a família. Tem o Disque Denúncia. Lá tem o guarda municipal. Na nossa cidade, o que auxiliaria vocês é a polícia militar. Outra coisa que eu achei bem interessante de Chapecó é sobre o tratamento, o pós-Covid, porque a gente está vendo, Plínio, várias pessoas que tiveram Covid com ainda dificuldade de respiração, de locomoção. O que a prefeitura, o que você como secretário se você tem visto esse outro lado que é o pós-Covid, que a gente só pensa no Covid, claro, a gente tem que salvar vidas, mas o pós-Covid também, né? Então, Catarina, isso é uma coisa assim que é nova, né? Nunca vivenciamos uma situação assim, né? Isso é ímpar. Uhum. Mas esse atendimento, agora que dando uma diminuída, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o pronto, num futuro próximo, a gente vai tirar esse pronto atendimento do Covid do posto e deixar o pós-Covid para o posto, entende? Então, é assim, olha, é uma coisa, assim como uma empresa, né? Então, assim, a prefeitura, ela é um pouco assim engessada, né? Ela faz aquilo e ponto. Então, qual que é a cultura que a gente quer trazer? Assim, esse manejo, sabe? Então aqui a gente está com mais dificuldade aqui. Vamos dar uma atenção aqui. Agora, aqui aliviou como uma fábrica, né? Então, ser eficiente é justamente isso. É remanejar as equipes, remanejar a força de trabalho. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma atenção para o pós-Covid. Tá? Então, assim, diminuir o volume de atendimento, a gente pega essas equipes que estão no pronto atendimento da unidade, no pronto atendimento do ESF, né, para tratar o Covid, agora eles passam a trabalhar mais focados nesse
pós-Covid, né, com essas comorbidades que o Covid tem gerado, né, focando nisso. Além disso, uma coisa que, assim, que eu acredito que vai dar muito certo e que é um projeto interessantíssimo da Prefeitura, é a gente trabalhar com credenciamentos de clínicas. Então, assim, alguns serviços, a Prefeitura é muito eficiente. Então, temos alguns serviços que temos uma equipe extremamente eficiente. Para outras, precisamos melhorar. E como que a gente pode melhorar? A gente pode credenciar prestadores de serviço específicos para isso. Então, por exemplo, vai aumentar a demanda de fisioterapia, né? Covid, sintomático respiratório, né? Eu tenho uma demanda de fisioterapia. Se depender da minha equipe, a gente não vai dar conta. Então, o que eu vou fazer? O que a gente faz? A gente credencia empresas, né, para prestar esse serviço para o nosso munícipe. Então, né, e a gente paga, né, eu não preciso contratar, eu não preciso tornar a máquina pesada. Eu pago pelo serviço. Entende? E aí, diminuiu o serviço, diminuiu o custo. Aumentou a demanda, a gente dá uma atenção especial para aquilo. Então, estamos com estratégias nesse sentido. Então, a nossa ideia, o meu compromisso com o munícipe de Mafra é acabar, né, essas viagens, essa questão assim de eu ir para, por exemplo, eu preciso fazer um exame oncológico, eu vou lá para eu vou mais longe, Florianópolis. Né? Então isso a gente está trabalhando sério, tem uma equipe focada nisso, eu estou muito focado nisso também, porque eu sei que assim, na hora que a gente virar essa chavinha, porque às vezes o custo de viagem. Do transporte, vi você falando isso na Câmara de Vereadores, eu vi você falando isso. Tem uma coisa, Plínio, que eu queria fazer uma pergunta, não sei se você vai querer me responder, é em relação ao Hospital de Mafra. A gente sabe que o Hospital de Mafra é parceiro de vocês, mas a gente sabe também que as pessoas têm dificuldade de, às vezes, conseguir exames que acabam indo para fora. E a gente sabe que o hospital acaba fazendo e está tendo esse lance assim, poxa, mas se o hospital recebe verbas de deputado e tudo mais, por que as pessoas têm que viajar para fora e o Hospital de Mafra não cede para a Prefeitura? É mentira que eu tô falando? Não, porque, é mentira? Não, assim, olha, é que eu vejo muitas prefeitura pessoas reclamando disso, então, que tem que viajar para fora e tem serviço no Hospital de Mafra. A Prefeitura, ela tem um convênio hoje com o hospital de R$50 mil, que ela gasta de exames. Não é suficiente. Sabe, assim, não contempla nem um terço da nossa necessidade, nem um décimo da nossa necessidade de exames, da nossa necessidade de atendimento, né? Então, para que a gente consiga fazer isso, teríamos que fazer aditivos. Nós estamos até negociando com o hospital, tem uma negociação bem interessante para deixar mais robusto isso para ficar para cá, porque daí a gente valoriza a equipe de Mafra, valoriza também, né? Mas a gente pode fazer isso com outras... E diminui o custo? Sim. De viagem, que é o que eu entrei nessa palavra porque você falou, diminuir o custo. Então, por que está acontecendo assim? Por que as pessoas têm que viajar se nós temos um hospital na nossa cidade? Assim, olha, alguns serviços de complexidade não tem mesmo. Sim, né? não, agora outros têm, mas aí assim, tem uma questão do custeio, né? Então assim, o Estado, ele tem seus hospitais. Entende? Então, assim, dependendo da complexidade, dependendo do tipo de tratamento, o Estado que é o responsável. Entendi. Aí ele trata lá porque o hospital é dele. A gente não pode esquecer que o Hospital São Vicente, embora ele seja de Mafra, embora ele receba e seja do coparticipação... Ele é do Estado, não é? Não, o Hospital São Vicente não é do Estado. Ele é uma instituição, né, beneficente, filantrópica, mas ele é particular. Mas e como vem gente de outros municípios para o hospital? Que às porque vezes... ele atende pelo SUS. Ele é um prestador de serviço do SUS. O hospital é uma empresa prestadora de serviço para o SUS. Aí ele presta serviço para o SUS, ele presta serviço também para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tem um contrato lá com eles de um determinado valor que eles atendem. Né? O SUS atende, né? Então, por exemplo, eles têm... E a Prefeitura tem mais esse que vocês têm de R$50 mil. R$50 mil que a gente gasta de exame. Outra coisa, Plínio, mudando um pouco o assunto, agora vem em relação às verbas do governo federal. É uma dúvida, a gente sabe que no ano de 2021 veio um valor, 1 bilhão, 200 milhões, 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 1 bilhão, 200 milhões,
2020, vem um valor assim consideravelmente bem, que tem muitas críticas, que o pessoal quer saber onde foi gasto, não foi gasto e né, a população em geral. Mas este ano, qual foi a verba do governo federal? Vocês têm valores para repassar aqui para nós? Assim, esse valor, né? O pessoal fala que é 12, 14, eu nunca vi. Eu, sinceramente, esse ano nunca, de 2021. Falando do de 2020, né? Eu pessoalmente, quando a gente assumiu a gestão, já tinha sido gasto faz tempo. Esse ano não teve repasse do governo federal. Na verdade, que eu saiba, assim, que veio para o Covid, só Covid veio 3 parcelas de 60 mil. Tá, mas é que a gente sabe que não é só para o Covid, que muitos prefeitos, até eu acho que de Porto Alegre, acabou utilizando a verba do Covid para pagar, sanar as dívidas que o não sei se não é o prefeito, não, é o governador do estado. Santa Catarina recebeu 21,6 bilhões no ano de 2021. Então, provavelmente vocês teriam que ter um repasse consideravelmente, eu não sei quantos municípios, como que funciona para o governo do estado mandar para vocês. Então, Ana, assim, olha, de fato, né, ele veio esse valor em 2020 e foi gasto para pagamento de salário, pagamento teve... Sim, enfim, isso daí a gente nem questiona porque você nem estava lá, né, eu gosto de dizer assim, né, a gente precisa olhar daqui para frente. Isso mesmo. Né? Se eu ficar focado no que foi feito lá atrás, se está certo, se está errado, a gente gasta tempo, gasta energia e não resolve o nosso problema. Eu acho que vocês têm que pensar agora, mas por isso que frente. Eu perguntei para vocês se nesse ano você sabia. Esse ano não teve, assim, o governo estadual não teve nenhum repasse, que não foi esses 3 parcelas de 60 mil para o Covid específico, de resto não teve. E você não acha que talvez vale os vereadores, a gente vê que eles conseguem emendas, dinheiro, até teve um vereador essa semana que conseguiu ali um valor legal para vocês, a gente sabe que não é o suficiente, eu acho que foi num valor de 200 ou 300 mil para a área da saúde. Eu vejo assim, claro que o município não é só saúde, mas como vocês estão precisando e a demanda está maior na área de saúde, eu acho que os nossos deveriam focar, Ana, né? Assim, esse dinheiro nem chegou, né, desses 300 mil, assim, é um dinheiro que, tá mediando de um projeto, então, assim, o que acontece? Entendi. É uma emenda parlamentar, esse negócio de emenda parlamentar, olha, eu não sou político, então, assim, eu fico até meio assim, né, porque ou você tem dinheiro em casa, ou você não tem dinheiro, né, véspera de muito é dia de nada, né, então, às vezes fica naquela, vai chegar, mas não chegou. Então, assim, existe a questão das emendas parlamentares. Então, até o dia 26 desse mês aqui, os deputados, eles apontam onde eles querem gastar um determinado X de verba que eles recebem para gastar com isso mesmo, né? Então, eles têm um valor que aí cada um gasta onde acha que tem que gastar, da sua região, do seu, né? E aí cria-se todo um contexto político por trás disso, né? Vai o deputado e vem, tira foto, conversa e fala e não sei o quê, né? Cria-se todo ok, né? De fato ajuda muito, né? Todos os que fizeram apontamento aí de gasto com a saúde de Mafra, a gente é muito grato, né? Mas é um dinheiro que eu não sei nem quando chega. E quando chega, tem que ter um fim específico, né? Então, o dinheiro ou ele vem para custeio de salário, ou ou de material, ou ele vem para construção de alguma unidade, ou para construção de alguma coisa, né? Então, assim, esse vai vir para atenção básica e, né? Quando chegar, a gente tem, como você mesmo disse, né? A gente, por exemplo, tem a obra lá do Central para terminar, tem os móveis para colocar depois, né? Então, a gente espera que sim, né? Eu espero que sim, mas eu pessoalmente eu não conto com isso. Eu não faço gestão pensando nisso, porque assim, não tem previsibilidade. E para mim, previsibilidade é uma questão muito importante, porque assim, quando você trabalha, vem da indústria, é assim, ou o negócio dá certo ou não dá certo. Então você não tem margem de erro, porque ou é sim ou é não. Agora, na gestão pública tem muito assim, sabe, se eu ficar devendo, não, sabe, uma coisa assim meio... E isso, para mim, para o prefeito Emerson, é muito claro, assim, olha, a gente pode gastar somente o que a gente tem. A gente está prestando contas, a gente tem uma responsabilidade
que a gente não pode errar, sabe? Eu não quero errar. Mudando um pouco de assunto, Plínio, a gente sabe que teve uma situação bem séria, bem triste aqui em Rio Negro, daquele menino com 16 anos que veio a falecer. Está sendo muito questionado, está sendo investigado pelo Ministério Público aqui de Rio Negro. Em relação a isso, a gente poderia ter acontecido em Mafra, né? Não quer dizer que aconteceu em Rio Negro, não poderia acontecer em Mafra. Vocês têm um trabalho com assistente social, que nem no caso dele, a gente sabe que o pai e a mãe estavam internados, acho que a irmã não mora na cidade de Mafra, mora numa cidade de fora, em outro estado, pelo menos é isso que foi me repassado. Se tem como, se vocês têm, se isso alertou vocês para terem um melhor cuidado, como aconteceu desse menino. Como eu disse no começo, eu nasci, né, na periferia de São Paulo. Então eu nasci, quem conhece lá a Zona Leste, Vila Prudente, vai entender o que eu estou falando. E assim, eu lembro uma vez, eu era menino, eu devia ter uns 7 ou 8 anos, e eu tive um problema de saúde, e o que me salvou, assim, porque se eu não tivesse tomado a medicação, eu ia ter um problema muito grave. Foi um ESF, foi uma unidade básica de saúde. Na época nem era ESF, né? Foi uma unidade básica de saúde. Que a gente fala pronto-socorro, um postinho. Foi um postinho. Postinho, né? E daí, assim, aquilo sempre me marcou, sabe? Assim, eu tenho um carinho especial por esse, né, esse serviço. E a minha mãe sempre foi conselheira de saúde, ela sempre participou desse debate público, assim, da questão de saúde. Quando eu assumi, eu percebi imediatamente, né, no pronto atendimento da UPA, que precisava ser um trabalho mais humanizado. Mas assim, o que é, do meu ponto de vista, né? Pode ser diferente de outras pessoas, mas o meu ponto de vista é o seguinte: é uma pessoa que tem a capacidade de conversar com o usuário e entender a real necessidade dele. Então, assim, eu falei para você que a gente precisava ter um médico, a gente precisava ter um teste, uma máquina de raio-x e o remédio para quando a pessoa sair. Isso aí são as melhores armas para o Covid. Só que a pessoa saiu, aí alguém precisa perguntar para ela se ela tem uma cesta básica em casa, se ela tem o que comer, né? E só que o que acontece? Só que o que acontece? Tem todo um contexto social por trás. Não é só a questão da fome, mas tem a questão assim, do pai que não tem notícia do filho, Então o que a gente fez? A gente pegou, se você for lá na UPA hoje, você vai na recepção, vai estar um psicólogo lá. Ou é um psicólogo, ou é uma fonoaudióloga, ou é uma fisioterapeuta. Então o pessoal que está lá, é uma equipe de complexidade que a gente tem. A gente pegou uma equipe, né, especializada para estar lá no atendimento. Tem gente que não entende isso, que o pessoal fala, pô, mas que maluquice é essa, Plínio? Não, eu preciso ter gente que converse, que entenda o usuário. Por quê? Porque, tanto que a gente colocou o ônibus, se você for lá na UPA, tem um ônibus, ele fica aberto lá de dia. Até o Ramiro, o psicólogo que está ficando mais lá, que está fazendo mais a gestão ali desse serviço, eu brinco, o Ramiro Show, porque ele até está gravando alguns vídeos falando, explicando um pouco dessa questão do Covid. O Ramiro, ele está lá para quê? Ele está lá para chegar para você e entender o seu contexto. Mas naquele caso, o que a gente deu a entender, não só isso, eu acho de grande valia o que você fez, eu acho que a gente sabe, eu antes de tomar a vacina achei que tinha pego umas 3 vezes o Covid, porque eu sou uma pessoa ansiosa, então eu trabalho no ambiente que a gente tem o vírus, a gente circula com o vírus, então eu acho excelente isso que você fez, mas no caso desse menino faltou talvez um assistente social. Faltou diálogo. Podia ser um fonoaudiólogo, podia ser um terapeuta, podia ser qualquer pessoa que tivesse sensibilidade de conversar, que é o que eu falo. Eu peço pro pessoal lá da UPA, falo, ouça,
sabe? Então, assim, ó, a gente, Mas tem que a ter gente ação, levou né, uma... Plínio? Não só... Sim, mas aí é que tá. Conversar, entenda o contexto da família. Para tentar sabe? ajudar. Para poder ajudar. Aí, assim, se alguém tivesse conversado com a família, tinha percebido, cara, um moleque de 14 anos que tá com Covid não pode ficar sozinho em casa. Eu tinha né? 16 anos, mas não, era um mas menino que teve câncer, né? Sim, mas indiferente, assim, ó, que fosse com 16, não poderia ficar sozinho em casa. Então faltou o quê? Faltou essa sensibilidade, é isso que assim, olha, que a gente está querendo fazer em Mafra. É essa coisa, assim, sabe? De enxergar a pessoa. Uma coisa simples, sabe? Que a gente colocou lá na UPA, né? E vai ter em todos os postos também, vai ter em todo. É assim, cara, uma bolacha. Cara, não custa nada, um pacotinho de bolacha, um copinho de suco, um todinho, sabe? E tem que ser o todinho, um pedacinho de chocolate, uma barra de cereal. Sabe? Pra pessoa, porque assim, ó, às vezes você tá lá na fila, você não vai sair dali para ir comprar alguma coisa, às vezes você não tem dinheiro, né? E assim, pô, uma coisa que assim, ó, me dá arrepio é alguém falar, não tenho remédio. Não tenho medicamento. Cara, não pode não ter. Isso não é uma pode, das coisas que né? eu Então, vou ver, Plínio. Eu tô trabalhando ali na farmácia, a gente sabe a realidade, a gente sabe que vocês conseguiram comprar Parou os de vender medicamentos. as vitaminas. Mas é assim, olha, não é legal, Plínio, porque você via que as pessoas não tinham condições de pagar o tratamento, eu sabe? sei disso. Vários dias assim a gente não, por mais que eu tenha uma empresa, eu dependo da venda de medicamentos. Era muito triste você ver que a pessoa tinha que escolher um medicamento, qual é o mais importante para mim tomar. Eu sei disso. Sabe? Então, eu por mim, tenho ivermectina, não tô sendo, demagoga ou qualquer situação, mas a gente não quer ver as pessoas irem 3 vezes no UPA e voltar, ou a gente já vê na terceira vez vindo a falecer. A gente teve vários clientes, né, que a gente perdeu nesse ano, a gente até... Aqui no programa eu falo meus sentimentos a todos vocês e que a toda a família que perdeu seu ente querido e que eu acho legal, é muito importante que vocês tenham. Eu sei que a demanda é muito grande, Plínio. Eu sei que vocês podem comprar, a gente sabe, porque a gente trabalha na área, a quantidade de compra, se compra hoje 200 azitromicina. Mas depende da demanda da quantidade de pessoas que vão estar lá. Eu sei que, tipo assim, uma semana vocês conseguem, a outra semana não vai ser tão fácil. Eu acho que quem tem condições, eu não sei se vocês têm isso, eu acho que quem tem condições deveria deixar para quem não tem, porque a gente sabe que tem pessoas miseráveis que eu digo no sentido financeiro. Eu entendo. Tipo assim, eu tenho condições de comprar meu medicamento, vamos deixar para quem precisa. Eu acho que também está faltando um pouco disso, acho que nem você falou, críticas, a gente sabe que o governo federal não liberou as vacinas para as empresas comprarem, que está sendo tudo feito pelo SUS, né? É uma coisa assim que isso acarreta muito custo, a gente sabe que tem empresários que queriam comprar e acabou não conseguindo, também tem toda a burocracia, mas eu acho assim que nesse sentido tem que dar os parabéns em relação a isso. Agora, uma coisa, Plínio, que eu já conversei com você por telefone, e é uma coisa assim que a gente está tendo muita dificuldade, e eu achei que na outra gestão fez um excelente trabalho, é em relação ao acompanhamento quando tem o Covid, os telefonemas. Isso eu já tinha falado com você, eu acho assim, você falou, mas tem gente ligando. Eu acho, Plínio, a única coisa que eu peço como munícipe, que eu acho que tem que ter um acompanhamento, porque tem pessoas que a gente acha, às vezes agente de saúde e faleceu alguém da família. Por mais que a gente tenha conhecimento, a doença é muito rápida. Em você pode ser de um jeito, em mim, e quando você vê a pessoa já está sendo entubada. A gente teve um cliente, até Plínio, até a gente podia falar, tomou as 2 vacinas e mesmo assim tinha uma idade avançada, tomou as 2 vacinas, fez o teste rápido lá na farmácia, estava com Covid e foi entubado. Isso é uma coisa que, tipo assim, são exceções. Eu sei, acho que até sei quem que é. Tem exceções, mas está acontecendo isso também, né? Acontece, infelizmente acontece, né? Então, assim, né, por partes aqui a resposta, né? A questão do medicamento a gente tem como prioridade.
Sim, então, assim, isso não pode faltar. Isso às vezes acontece assim, ó, acabou aqui hoje, porque chegou, né? Até chegar a logística. Vai chegar amanhã, ó, acabou hoje, tem a policlínica, vá até lá no SUS, né? Do lado da Caixa Econômica Federal, ali no centro da cidade, lá tem. Se caso não tiver aquele medicamento, a gente tem até, né, a indicação de passar por um outro médico lá para trocar por algum medicamento similar. Né? Mas não tem como ficar sem o medicamento. Isso assim, custe o que custar para a gente, tem que ter a medicação. Tem que ter a medicação. Né? E assim, tem que ter em grande volume, porque o que estava acontecendo? Às vezes com o Covid, o pessoal que tinha, por exemplo, diabetes, pressão alta, eles tinham que buscar o remédio, o médico dava receita para 3 meses, porque é uso contínuo. Mas vocês têm na farmácia popular, a pessoa não paga, até eu acho que é uma coisa que vocês têm que analisar. O que tem no programa da farmácia popular, terceiriza para as farmácias. E deixa o que vocês precisam para quê? A gente pode conversar disso aí, né? Dá para divulgar, porque de fato é um programa que o governo, né, tem e tem bem, farmácia popular é bem importante. do Brasil. É bem importante. A questão assim, né, a questão de ligar, teve um boom tão grande, Ana. Eu assim, sei, teve um boom muito grande de pessoas. A gente, assim, não dá conta. Mas agora, Plínio, assim, agora Ana, que a gente assim, diminuiu a quantidade de pessoas... muita gente, sabe? Eu assim, sei. Não parou. O serviço, a mesma equipe que estava fazendo no ano passado é a mesma de hoje, sabe? Na questão da vigilância epidemiológica, que é que faz esse controle, eu não mudei nada. A gente não mudou uma pessoa, muito pelo contrário, a gente reforçou. E eles estão fazendo hora extra, têm liberdade para trabalhar da maneira que eles, né, é uma equipe de trabalho, uma equipe de inteligência. O trabalho da vacina, né? Essas pessoas não estão fazendo as programação da vacina também? Também tem isso. Antes não tinha, ano passado não tinha vacina. Exatamente. Então, assim, não é que o serviço, ele não diminuiu nada. O que acontece, assim, é que aumentou a demanda, entende? E a gente não conseguiu aumentar as equipes, não porque a gente não quer contratar. Tem um edital de credenciamento. Mas é porque não tem gente disponível de saúde. Não há profissional hoje disponível no mercado. Né? Então não tem médico, não tem enfermeiros que estão desempregados. Para fazer essa, sabe? Hoje a gente precisava contratar alguns médicos, alguns enfermeiros, né? Mas a gente não pode. Então o que a gente faz? A gente está fazendo a gestão da equipe que a gente tem, né? Para que eles, né, façam esse trabalho. Só que como que eles estão fazendo esse trabalho? Estão trabalhando com hora extra, né? Só que aí cansa. Porque eles também estão, a família deles também está pegando Covid, o pai, o tio, o vô, né? Esses dias teve uma profissional lá da Secretaria de Saúde que é a mãe dela, né? A mãe dela. E assim, a gente falou, ó, a gente tem que proibir férias esses meses aqui, porque não tem como, se o pessoal sair de férias, a gente não, né, tem que ter capacidade máxima aqui. Aí ela me pediu férias, né? Ela me pediu não, a chefe dela me pediu férias porque ela precisa cuidar da mãe. A mãe tá doente. E que você vai falar não para uma pessoa dessa? Poxa vida, né? Então assim... Tem o lado humano, né? Então, não é só a razão, a gente tem o lado humano. Então, puxa, você tem que pensar nas pessoas e nas pessoas que trabalham com você. Exatamente. Se eu falar para ela, ó, não, você tem que vir trabalhar. Como que vai estar o emocional dessa menina? Né? Então ela precisa tirar férias. E às vezes, e daí assim, puxa, é menos um braço. Mas Plínio, agora falando em relação às férias, agora você me falou uma coisa que é de direito, que é muito questionado. Adicional de salubridade. Você que é técnico, essas pessoas têm adicional de salubridade? Tem. A Prefeitura de Mafra paga. A Prefeitura de Mafra paga adicional de insalubridade. Ela paga 20% de adicional de insalubridade para quem trabalha com atendimento e 40% para quem faz procedimento. Então, o adicional de insalubridade é um direito constitucional, né? Está previsto lá nas NS, nas normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho. A gente reconhece o risco biológico dos profissionais de saúde e pagamos. E sempre foi pago ou vocês que começaram nessa administração? Nem sempre foi pago, mas essa gestão ela reconhece e vai pagar. Então vocês estão pagando a partir de janeiro? Vocês... Na gestão anterior, no ano passado, 2020, já estavam sendo, eles começaram a pagar. Então, a partir do Covid para cá, eles começaram a pagar e é do nosso entendimento. A gente tem esse entendimento
do risco biológico, Sim. a gente reconhece. Ainda mais você na área, né? Você Não, sabe. sim, com certeza. Não tem, assim, ó, o que é certo é certo. Então não tem problema de pagar. Tem gente que acha que porque a gestão do Emerson está cortando. Não, a gente não está cortando nada, muito pelo contrário, a gente está reconhecendo o servidor. Tem que organizar. Uhum. Tem que organizar. Isso de fato, porque se não organizar, não tem dinheiro para comprar o remédio, não tem dinheiro para, né, para algumas coisas que são importantes também. Então, enxugar a máquina para você poder investir melhor. Perfeito. Né? Claro que a gente não é uma empresa, não tem que dar lucro. E sim, servir bem as pessoas que moram na cidade. Eu penso assim, sim. A prefeitura ela não é para dar lucro. Satisfação do cliente. Sim. Satisfação né? do munícipe. Isso mesmo. E Plínio, eu acho que terminando a entrevista, né? Eu acho que foi uma entrevista longa, mas eu acho que foi bem esclarecedora. E eu queria ver, assim, uma frase, eu sempre termino assim, Plínio. A pessoa, assim, uma frase que te motiva, algo que te chama a atenção, que você segue como seu objetivo para sua vida, se você poderia falar aqui para nós. Eu vou falar uma frase que eu ouvi ontem, né, de um senhor e fez muito sentido para mim, né? Reconheça a humanidade do outro, né? Reconheça o lado humano da pessoa que você está questionando, da pessoa que você está, né, interagindo. Então isso ficou na minha cabeça, né, que ele me falou ontem essa frase, então vou replicar porque eu achei bem interessante. Então a gente precisa ter esse reconhecimento, né, das dificuldades, enfim, o que eu passo também passa. Minha dificuldade é a mesma. Todo mundo tem problema. Sim. Aí, assim, e respeitar o ser exatamente, humano. Exatamente. Você erra, eu erro, e a gente tem que pensar que se a gente não somar um pensamento positivo, sim, as coisas não tendem a melhorar. Que é o que está faltando, Ana. Pensamento positivo, sabe? Assim, ó, as pessoas, assim, olha, ter um pouco mais, assim, de buscar a alegria, buscar o bem, pensar no bem, querer o bem. Porque se eu faço bem, eu me sinto bem também. E quando eu recebo bem, eu me sinto melhor ainda. Então, eu acho que a gente tem que criar essa onda agora, né? A gente tem que ter essa onda positiva de coisa boa, sabe? De gratidão. Puxa vida, né? Mesmo frente de toda a dificuldade que está acontecendo hoje, a situação, né? Mas tem coisa boa, né? Então, vamos ser gratos por isso. Até falando nisso, acho que é bem legal, você me deu o gancho, que a gente sabe que o Hospital de Rio Negro está passando por dificuldade, o Hospital Bom Jesus. Não sei se você viu hoje, eles estão fazendo uma arrecadação de alimentos. Então, aí está uma ideia. Vamos ajudar o nosso Hospital de Rio Negro para poder continuar com o atendimento. A gente sabe que o Hospital de Rio Negro, ele não tem a parceria deles, é que nem você falou, mas é um problema que vem antigo, de várias situações, daí o hospital reabriu e tudo mais. Então, vamos tentar, assim, fazer o bem. Poderíamos ajudar o Hospital de Rio Negro agora nesse momento que é tão importante para o nosso município. Só um recado, nesse final de semana, né, a gente vai ter o dia D. Então vai ser vacinado ali vários profissionais, né, tá no site da prefeitura, a listagem de quem vai ser vacinado, pessoal de 59 anos, né, no sábado. Né, nesse sábado. Então, 1 quilo de alimento. A campanha é vacina solidária. Se você puder, para quem puder, tem 59 anos, vai ser vacinado, pode levar 1 quilo de alimento para fazer doação, leve. Ajude, vamos ajudar. Vamos fazer o bem para alguém. Buscar levantar essa bandeira positiva para o nosso município. Mas daí você vai ajudar o nosso município. Ajuda Rio Negro, ajuda a Mafra. Podemos ajudar Rio Negro, porque tem muita gente, né? São cidades irmãs. Até agora eu estou morando em Mafra, mas até o começo do ano eu morava em Rio Negro. Então acho que Rio Negro e Mafra, para mim, né, como vem de fora, para mim é a mesma coisa. Paulo, aqui é uma coisa só, né? E embora tem 2 gestões, né? Tem, né? Sim, agora tem toda mas, a assim, parte burocrática, né? A guerra do contestado. Não sei se você já ouviu falar. Sim, eu gosto muito de história. Sou fã, assim, eu conheço bem a história do contestado, né? O João Maria,
Eu acho bem interessante. Tudo mais, A história do monge. E, então, assim, vamos... Olha, ótima ideia aqui, Plínio. Vamos ajudar. Eu acho que esse de vacina solidária, até foi o Vani da farmácia que criou, fez essa... É verdade. Foi o Vani que foi atrás disso, eu me lembro. Eu disse, nossa, Vani, meus parabéns, muito legal a tua ideia. A gente sabe que tem outros municípios fazendo isso, mas vale lembrar, você que tomar vacina agora, hoje é quarta-feira, não, hoje é sexta-feira, né? A gente tá gravando aqui, é quarta-feira para sair sexta-feira. Vamos, quem estiver tomando a vacina, levar 1 quilo de alimento para quem sabe vocês poderem ajudar o Hospital de Rio Negro aí nessa parceria. O que deveria ser, né? Assim, ó, por exemplo, eu sou pintor. Pô, eu posso ir lá no hospital, tem uma sala lá que eu posso pintar, que tá precisando de uma pintura, por que não pintar? Né? Poxa vida, ó, tô lá na minha farmácia, de repente, sabe, tem uma medicação que eu posso fazer uma doação. Que a medicação é bem complicada. Não, mas assim, eu tô só dando um exemplo, né, no sentido mas assim, ó, a gente ajuda associações, um EPI. Sabe, ó, tem um EPI, uma caixinha de luva, uma caixinha de máscara, sabe? Então, assim, o que está dentro da minha possibilidade? Assim, de repente, dentro da minha possibilidade, é ir lá e fazer, por exemplo, ó, um exemplo. Agora vem o inverno, tem a questão do frio. É uma ideia. Campanha do agasalho, então, a gente faz um agasalho, uma blusa, tem o cabide cobertor, solidário, Plínio. Entende? As pessoas colocam aquelas roupas que elas não usam, a gente deixa na farmácia e o pessoal vai e pega. Eu sempre falava assim, né, para os meus alunos, então o pessoal de segurança no trabalho sempre falava, professor, mas eu não tenho experiência, aí ninguém contrata quem não tem experiência, então eu nunca vou ter experiência, né? Olha, tem um pensamento limitado, porque daí por que você não faz um trabalho voluntário? Vai lá você é técnico de segurança, vai lá no hospital, elabora um documento para eles, faz um programa de prevenção de riscos lá, né? Faz uma instrução de trabalho, vai numa escola, faz um simulado de abandono, né? Profissional de gestão ambiental, eu também trabalho com o pessoal de gestão ambiental aqui da Unopar, né? Então, pessoal, vamos fazer lá um estudo de impacto ambiental, vamos fazer um processo de reciclagem, né? Fazer o passo a passo da reciclagem dos itens, fazer um treinamento disso. Então é isso que a gente está precisando, que o pessoal saia, sabe? Que as pessoas sejam voluntárias, que as pessoas se coloquem como um agente de ação, de fazer alguma coisa, né, em prol dos outros. É isso que eu acho que é isso que está faltando, acho que a gente precisa, né, que a gente pode fazer e se criar, né, se for criada essa onda positiva, com certeza vai ser muito bom. Eu concordo com você. Nós temos o teste solidário, teste Covid, que a gente está ajudando a Associação excelente. Imaculada. Olha, eu sei disso, foi muito, a gente tá muito lá. legal. Ele pediu também, aquele negócio, é uma corrente. A gente faz a nossa parte, pedimos para os nossos distribuidores que tenham cabide solidário, que as pessoas deixam a sua roupa e quem precisa pega. Então é bem legal, faz 2 anos que a gente tem esse cabide solidário, é numa filial, numa farmácia nossa que é ultra popular, que a pessoa vai lá e deixa, e também tem a troca dos medicamentos vencidos por uma muda de árvore que a gente compra na prefeitura de Rio Negro. Que boa ideia. Repassa, que daí a gente faz o descarte correto dos medicamentos. Então, obrigada, Plínio. Desculpa alguma coisa. Agradeço a você que assistiu nós nessa entrevista. A gente sabe que ficou um pouco longa, mas é que o assunto era interessante. É como o Plínio falou, por detrás de tudo que está acontecendo, tem seres humanos, pessoas que tentam fazer o bem, ajudar o próximo. E eu agradeço a você que está assistindo nós. Muito obrigada, Plínio. Desculpa alguma coisa aí. Eu que agradeço, Ana. Imagina. Né? A gente bem legal esse bate-papo. Obrigada, então, Plínio. Obrigada a você que está assistindo o programa Ana Catarina Show. Até a próxima semana.